Pastor Elias, meu amigo. Vem cá, meu amigão. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Elias, gente. Meu Deus, hein? Glória a Deus. Eu vi o pastor Elias nos cultos online. E eu gostei tanto de ver ele pregando, a igreja dele vibrando, animada, gostosa. Eu mandei mensagem no Messenger, né? Pastor, eu gosto de fazer amigo, ele gosta mais do que eu ainda. Gostamos, né? Criamos uma aliança. E eu quero dizer, pastor, é sua casa. E toda a autoridade é delegada a ti, tá bom? Deus te abençoe. Vai mudar para um pouquinho mais longe, mas eu vou lá. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Elias, por tudo quanto o Senhor tem feito, por projetar ele para outros lugares. E cremos, Pai, que a tua vontade, usa ele, Pai, como o Senhor sempre tem usado, na autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aí apresenta a família. Obrigado, pastor. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz e prosperidade a todos. Amém. Louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui com vocês pela segunda vez. E espero que Deus prepare outras oportunidades. Louvar a Deus pela vida do pastor Valcir, pastora Débora, as suas filhas biológicas e seus filhos espirituais, né? Os discípulos que tem formado aqui nessa cidade. Louvar a Deus pela toda a liderança, toda a igreja que está aqui, a família Batista Memorial, em nome de Jesus. Minha esposa, né, Silvana, que nos acompanha nessa noite, nem sempre é possível estar conosco. A Raquelzinha, acho que está na escolinha, né, que é a nossa caçulinha, que tem 5 anos, e a Isabelle, de 16, ficou na igreja lá, cultuando. E a minha cunhada Simone também, sempre nos acompanhando, veio dirigindo para nós. E a Gabizinha, filha dela, que está na salinha. Queridos, próximo domingo nós vamos estar mudando para a cidade de Anápolis, Goiás. Tem alguém que conhece aqui aquela região lá? Região do Piqui ali. Quero pedir que a igreja esteja em oração pela nossa vida, pela nossa família. No domingo à tarde, crendo em Jesus, que nós já estaremos lá para viver um novo tempo, um novo ciclo, uma nova fase, e que Deus possa nos direcionar em tudo que nós formos fazer nesse novo tempo aí, nesse novo ciclo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de ler a palavra aqui que Deus colocou no meu coração, eu quero só falar rapidinho do material, com a bênção do pastor. Eu tenho um livro aqui de uma pastora amiga nossa, né? Esteve na nossa igreja há pouco tempo agora, a pastora Madalena Galvão, Depressão, a cura pela palavra. É um assunto que o pastor Valcir e a esposa dominam aí. Ele pregou uma mensagem uma vez sobre Elias, né? Alguns estágios da vida de Elias. E eu nunca esqueci mais dessa mensagem. Até pedi semana passada para ele me permitir pregar essa mensagem. Ele liberou para mim poder pregar a mensagem que ele pregou. Essa pastora, ela teve poucas pessoas têm uma noção do que realmente acontece num bastidores de um pastor, né? Não se trata só do púlpito, do culto, mas no dia a dia. E essa pastora, ela teve depressão, teve momentos até de querer tirar a própria vida, mas ela encontrou cura pela palavra de Deus. Então é um testemunho verídico, ela viveu isso de maneira empírica. Tem ali também poucas unidades. Pastor, eu não tenho esse problema, mas você deve conhecer alguém, você pode abençoar alguém e pode estar preparado para curar alguém também. Reflexões Diárias foi o último livro que eu lancei agora, e algumas parábolas que eu tenho lido, muitos livros, e pode abençoar o seu dia, abençoar a sua semana. E esse daqui, a formação analista comportamental que eu fiz, e aqui eu escrevo sobre os 4 perfis comportamentais: dominante, o estável, o analítico e o influente. Dominante é aquela pessoa, o nome já diz, que é dominar, né? Gosta de liderar, gosta de estar na frente, gosta de comandar, gosta de dar o comando
gosta de estar com o microfone na mão, gosta de aparecer, né? Eu sou dominante. Eu sou dominante. Tem mais alguém aqui que é dominante aqui? Tem, né? A minha esposa, ela é estável, é o contrário de mim. E a maioria das nossas divergências, porque o casal cristão ele não briga, ele tem divergências, né? Era por causa do nosso perfil, porque o dominante ele anda a 500 por hora, o estável anda a 50. Sabe quando você diz assim, mas essa pessoa é muito devagar, meu Deus, essa pessoa, vamos. E eu entendi que não tinha como eu mudar ela, e nem ela me mudar. Então nós entramos num acordo e um equilíbrio. Eu desci um pouco a minha velocidade e ela subiu um pouco a dela. E a gente está conseguindo manter essa bênção aí já por 17 anos, né? Vai fazer 18 agora, né? De casados, em nome de Jesus. O estável é uma pessoa, o dominante ele age muito, sabe, pela emoção. Ele não quer saber se tem chão, ele quer pisar. O estável já é o contrário. O estável tem dificuldade com mudanças, é uma pessoa mais quieta. O dominante gosta de fazer amizade fácil, né? É mais sorridente, mais influente. O estável é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais não se abre muito e é uma pessoa de poucas amizades. Então, se você tem um amigo estável, valorize, porque não tem muitos amigos e alguns ainda são da época de escola, né? Aí vem o analítico. Quem que é o analítico? O analítico é aquela pessoa que gosta de números, gosta de analisar. Ela chega na igreja, ela fica observando o que está de errado aqui. No louvor, qual que foi a frase que errou, que não errou. A palavra trocou Moisés por Noé. O analítico, ele já diz, analisa. Gosta de números, dados, planilhas, né? É um observador. Tem alguém aqui assim que normalmente usa óculos, gosta de computador, né? Essas coisas aí. E o mais fácil de conhecer de todos eles é o influente. O influente é o que nós falamos de sorriso fácil, né? Já chega no lugar sorrindo, quer abraçar todo mundo, conhece todo mundo, conhece a pessoa hoje, parece que já conhece faz muitos anos, né? Já faz aquela amizade toda. Aqui deve ter alguém assim, pastor. O esposo é influente, aí ele combina com a esposa, vamos sair essa noite para poder comer uma pizza, só nós dois, eu gosto de tempo de qualidade. E aí a esposa diz, vamos embora. Quando chega na pizzaria, está a igreja toda lá. Não acontece. Aí, pastor Valcir, da próxima vez a esposa confisca o telefone dele. Aí no outro culto, a esposa confisca o celular dele e fala, não vai conseguir levar a igreja toda, vamos só nós dois hoje. Chega lá, ele faz amizade na hora e junta as mesas com o pessoal que já estava lá, não tem jeito. Esse é o influente, é a pessoa boa de ficar na porta, a pessoa boa de se relacionar. O dominante e o influente, eles são mais parecidos, não gostam de ficar em lugares parados, não gostam de rotina, sabe, gostam de trabalhar em lugares assim, abertos, viajando. Já o analítico e o estável gosta de ficar num escritório, fechado, trancado, não gosta de muito envolvimento com outras pessoas. Então, quando você começa a entender isso, facilita muito a sua vida, porque você começa a conhecer a si mesmo e começa a conhecer as pessoas ao seu redor também. Quem tem mais de um filho aqui em casa? Eles são iguaizinhos, não são? Não, mas nasceram da mesma fonte, são diferentes. Um é organizado, né, arruma a roupa até por cores. O outro já deixa meia no sofá, na escada. Tem um que tira notas boas na escola, o outro parece que não vai. Então, quando você não consegue entender isso, você acha que um filho é o errado, que ele é o mal. E não é. Então, cada filho tem que ser tratado de um jeito. Eu tenho uma filha de 16 anos, o tratamento que eu faço com ela é diferente do que eu faço com a Raquelzinha. A Isabelle, ela é mais parecida com a mãe, mais estável. Se eu falar um pouco mais alto com a Isabelle, ela chora, ela se fecha, mais melancólica. Agora a Raquelzinha, se eu não falar alto, ela fala mais alto do que eu. É dominante desde pequena. Até o controle da televisão, ela quer dominar. Então, se eu não entender isso, eu não vou tratá-las, eu vou tratá-las de maneira igual, mas uma vai dar errado. Então, eu preciso aprender sobre isso. E esse livro aqui pode abençoar não só a sua família,
mas sua liderança na sua empresa, onde quer que você esteja. Isso aqui é do Senhor, pastor, é um presente do Senhor, tá bom? Semear na vida desse homem, que eu sei que ele é terra fértil. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse pastor, da pastora, toda a família. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Quero ser breve, sucinto e objetivo naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Aqueles que estão online assistindo, quero mandar um beijo para minha sogra Maria Nália, meu sogro Gerson, que estão lá em Pradópolis assistindo nesse momento o culto. Que Deus possa ministrar o coração de vocês aí, em nome de Jesus. O Sérgio, Deus abençoe você, sua esposa, toda a sua família, tá bom? Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Quantos encontraram e pode dizer amém? Diz assim a minha tradução bíblica: disse, porém, Ruth: não insista para que eu te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Essa foi a declaração de uma nora feita para uma sogra. Nós vamos narrar um pouquinho essa história aqui hoje de Ruth, uma das histórias mais lindas, uma das histórias mais belas da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com alguém aqui essa noite através dessa história. Eu vim aqui debaixo de uma direção de Deus. Vim lá de Ribeirão Preto para liberar sobre a vida de vocês um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação. E toda vez que a estação muda, tem que mudar as vestimentas, sim ou não? Então, quando muda-se uma estação de Deus na nossa vida, nós precisamos mudar o nosso posicionamento, as nossas decisões, o nosso comportamento também, as nossas atitudes precisam mudar. Cada estação eu me porto de um jeito, cada estação eu me comporto de um jeito. E eu quero dizer que esse tempo que está vindo é maior do que aquele que você já passou. Teve uns 3 que acreditaram. Esse tempo de Deus que está vindo sobre a tua vida é maior do que o tempo que passou, é maior do que o tempo que você já viveu. Deus nunca vai te levar a um lugar menor do que aquele que você já esteve. Se prepare para coisas grandes. Nós estamos no dia 2 do mês 7. O 7 é um número profético da perfeição de Deus, da plenitude de Deus. E eu quero declarar no nome poderoso de Jesus que esse mês será o melhor mês do ano de 2023 até então. Amém? Quantos creem nisso e podem aplaudir Jesus bem forte? Aleluia! Amados, o livro de Ruth começa com 3 velórios. O livro de Ruth começa de luto, mas termina com o nascimento de uma criança. Começa com morte, mas termina com vida. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início delas, é melhor do que o começo delas. Pastor, ainda não está bom, é porque ainda não chegou o final da sua vida. Porque antes que aconteça, Deus vai mudar a história, Deus vai virar o cativeiro, amém? É só um ciclo, é só um período, é só uma fase, vai passar. E o livro de Ruth tinha tudo, quando você começa a ler o primeiro capítulo, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tinha tudo para terminar de maneira fracassada, mas terminou de uma maneira vitoriosa. Sabe por quê? Porque Deus interviu na história. E quando Deus intervém na história de alguém, Ele muda, Ele transforma o choro em alegria, a derrota, o fracasso em sucesso. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus poderoso que age na minha vida e na sua vida. Amados, a Bíblia diz que Elimeleque, há uma fome no tempo dos juízes em Belém, né? A palavra Belém quer dizer casa do pão.
lugar de abundância, lugar de fartura. E justamente nesse lugar, nesse ambiente, a Bíblia diz que há fome. Há uma fome na terra, há uma crise na terra, há um período de crise. E no período de crise, Elimeleque toma uma decisão. Ele pega a esposa Noemi, os 2 filhos, Malom e Quilion, e decide mudar para as terras de Moabe. Eu não vejo no texto ele consultando Deus antes da viagem. Eu não vejo no texto ele perguntando a Deus se era a hora de ir ou não. Eu sei que no momentos de crise nós precisamos tomar decisões, mas toda decisão precisa ser antecedida por uma consulta àquele que já conhece o nosso futuro, aquele que conhece o nosso amanhã. Mas eu não vejo Elimeleque consultando a Deus, mas ele toma uma decisão no momento de desespero. E ele pega a esposa, os 2 filhos e muda para a região de Moabe. A Bíblia diz que eles vão permanecer lá por 10 anos. E nesses 10 anos, Noemi vai ficar somente com as noras. Vai morrer Elimeleque, o seu esposo. Ficar viúva naquela época não é como ficar viúva nos dias atuais. Ela fica desamparada do esposo. Os filhos teriam que cuidar dela. O filho mais velho, dar continuidade na família, assumir o lugar do pai como mais velho. Mas a Bíblia diz que os 2 filhos nesse período de 10 anos também morrem. Fica Noemi em casa com Ruth e órfã. 2 jovens, 3 viúvas dentro da mesma casa, desamparadas pelos seus esposos, pelos seus maridos, e sem nenhum filho. Nem Ruth nem órfã teve filho nesse período. Foi tão rápido que aconteceu, que passou, que não tiveram filhos. A descendência de Noemi estava encerrada, fadada ao fracasso. Não haveria continuidade, como nós vimos aqui, né? Avó, bisavó, toda a família reunida. Isso é muito lindo, ver a família, a descendência reunida. Pai vai passando, né, de filho a descendência. Deus é um Deus de continuidade. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Ele está dizendo: o que eu comecei na vida do Valcir, eu vou continuar na vida das filhas, das netas, porque é tão grande que não dá para cumprir só na vida de uma pessoa, só na vida de um ser humano. Aquilo que Deus começou na vida de um pai, Ele vai continuar na vida dos seus filhos, na sua descendência. Amém? Então, queridos, fica essa mulher agora com 3 noras em casa. Imagina o desespero, imagine a situação. Estão vivendo um período de luto. 10 anos de problemas, 10 anos de notícias ruins. Mas a Bíblia diz que lá em Moabe chegou uma notícia, diga comigo, uma notícia, de que Deus estava abençoando os campos de Belém, que já não havia mais fome, que havia abundância sobre aquele lugar. A Bíblia, a minha tradução diz que Deus havia visitado Belém, e a crise tinha ido embora, a fome já tinha ido embora, a bênção de Deus estava sobre aquele lugar. É claro que essa notícia não chegou como nos dias de hoje, via e-mail, WhatsApp, algo assim. Não, eu acredito que naquela época, naquele tempo dos juízes ainda, foi um mensageiro que foi levar a notícia até Noemi e dizer: olha, Noemi, eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus voltou a abençoar os campos de Belém. Depois de 10 anos de notícias ruins, chegou um período na vida de Noemi de notícias. Você pode cutucar alguém que está do teu lado e dizer o seguinte: ei, tem notícia boa da parte de Deus chegando para a tua vida. Não, ela não acreditou. Fala mais sério, fala com cara de profeta, com cara de leão. Ruja como um leão nessa noite e diga: ei, eu não sei há quanto tempo você vem recebendo notícias ruins, notícias maus, notícia de luto, notícia de tragédia, mas Deus está dizendo que a partir dessa noite vai começar um tempo de notícias boas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde e sobre o teu ministério. Eu não sei há quanto tempo você vai no médico, o diagnóstico é sempre o mesmo, negativo. Deus está dizendo: a próxima vez que você for, vai ter um diagnóstico positivo, porque eu vou entrar nessa situação.
Eu não sei há quanto tempo você vive notícias ruins na sua vida financeira. Deus está dizendo: eu sou o dono do ouro, o dono da prata. Vou mudar a tua história financeira nesse resto de ano. O seu casamento, tem notícia boa chegando para o teu casamento. Mãe, tem notícia boa da parte de Deus para os teus filhos. Pastor Valcir, pastora Débora, tem notícia boa da parte de Deus chegando para a Igreja Batista Memorial nessa cidade. Eu vim aqui para declarar um novo tempo, um novo ciclo. Eu não sei se vai ser pessoalmente, eu não sei se vai ser via WhatsApp, mas de alguma maneira, ainda essa semana, a primeira, porque a semana começa hoje, começa no domingo, hoje é o primeiro dia da semana, amanhã a segunda. Essa semana, antes que se encerre o sábado da próxima semana, essa notícia vai chegar. Alguns vão receber uma notícia, alguns vão receber mais de uma notícia boa. Você viveu um período longo aí de notícias ruins. Parece que veio tudo de uma vez. Parece que os trens saiu do trilho e parece que não voltava mais. Mas teve noite que você disse: será que ninguém está vendo o que está acontecendo? Deus diz para você nessa noite: eu estava vendo. Eu vi a Suricamadia, eu vi as suas lágrimas. Eu vi você ajoelhado na madrugada clamando, e vim aqui hoje para responder orações que foram feitas nesses momentos de dificuldade, e para dizer para alguém aqui essa noite: se prepare para receber notícias boas esta semana. Queridos, fazer como Miriam fez não é errado, nós temos que fazer. Depois que o mar se abre, o nosso papel é adorar mesmo, é celebrar e agradecer a Deus, porque o mar foi aberto, algo impossível aconteceu. Mas eu estou liberando uma palavra que, se eu fosse você, eu já cantaria antes de ver o milagre acontecer. Tem que cantar depois que o milagre chega, tem que agradecer e reconhecer que foi Deus que fez. Mas tem uns que tem tanta fé, pastor, que já começa a cantar antes. Começa a chamar à existência aquilo que ainda não existe no mundo espiritual, dizendo: Deus liberou uma... Porque assim, pastor, nós estamos aqui num ambiente profético, e aquilo que é liberado vira decreto na nossa vida. Mas quando você sai lá fora, o inimigo vai tentar roubar essa palavra do teu coração e dizer: não, não era com você que Deus estava falando, não. Ei, não vai acontecer não, imagina, olha as circunstâncias, olha o governo, olha a economia. Ei, Deus está falando o que vai fazer. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pega essa palavra e faça como Davi, guarda no teu coração e diz: essa palavra é minha, essa palavra é minha, essa palavra é minha, e ninguém vai roubar essa palavra. Eu fui numa reunião de obreiros, pastor, ainda na época da Assembleia de Deus. Eu vim da Assembleia de Deus, 10 anos fiquei na Assembleia de Deus. Fui numa reunião de obreiro lá no Belenzinho, 4 mensagens, quase 2.000 pessoas. E eu deixei um problema muito sério com a minha esposa em casa. Isso já faz muitos anos. E quase no final do encerramento da reunião, o pastor liberou uma palavra e disse assim: olha, eu vou liberar uma palavra, e quem crê e receber essa palavra, levante a mão direita para cima para receber. Quando ele liberou a palavra, ele disse o seguinte: quando você chegar em casa, aquele problema que você deixou já vai ter resolvido. Irmãos, no meio de 2.000 pessoas, muitas pessoas levantaram a mão direita. Eu levantei as duas, a direita e a esquerda, porque eu sabia o problema que eu tinha deixado em casa. A partir daquela palavra, meu coração descansou. Entramos no ônibus e eu vim dormindo de boa, tranquilo. Quando eu pisei o pé na soleira da porta, minha esposa veio sorrindo e dizendo: aquele problema já foi resolvido. Eu dei um sorriso e disse: eu sabia. Como que você sabia? Se eu não te liguei, se eu não falei nada? Eu disse: Deus já tinha falado comigo lá em São Paulo. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Deus está falando com alguém aqui essa noite. E
Enquanto você está aqui, Deus está curando alguém. Enquanto você está aqui, Deus está restituindo alguém, restaurando alguém. Ei, o culto não é só um culto, querido. Isso aqui é um lugar de movimentação de Deus. Deus não dorme, Deus não tosqueneja. Enquanto você está aqui cultuando, adorando, é uma via de mão dupla. Tem adoração subindo, tem glória subindo, mas tem milagre acontecendo. Tem alguma coisa da parte de Deus. O reino de Deus está sendo movimentado aqui essa noite. Alguém vai procurar o pastor essa semana e dizer: pastor, deixa eu contar a bênção para o senhor. Pastor, deixa eu contar um milagre que aconteceu. Pastor, o diagnóstico mudou. O médico não acreditou. Pastor, o médico ficou... Irmãos, eu acredito que essa semana será uma semana de testemunhos. O celular do pastor, da pastora não vai parar essa semana de testemunhos chegando. Pastor, olha, o milagre aconteceu. Sabe aquela causa na justiça, pastor? Fazia muitos anos, foi liberada, pastor. Parece que nunca ia acontecer. Estou sentindo Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo coisas que estavam travadas há muitos meses, há muitos anos. Eu ouço barulho de correntes caindo, muralhas caindo. É Deus dizendo: entrei nessa guerra, entrei nessa batalha, agora é comigo. Aleluia. Noemi chama as duas noras e diz: vamos voltar para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para Belém. Eu saí de lá cheia, estou voltando vazia, mas eu vou recomeçar a minha vida, eu vou recomeçar a minha história. As duas agarram ela e diz: nós vamos juntos com você. Noemi olha para elas e diz assim: não, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho mais filho. Ainda que eu me casasse, vocês não poderiam esperar o filho crescer para se casar. Eu libero vocês, eu abençoo vocês. Voltem para suas famílias, para os seus pais, para os seus deuses. Casem novamente e que o meu Deus cuide de vocês como vocês cuidaram de mim. A Bíblia diz que Orfa dá um beijo nela e vai embora. O nome Orfa no hebraico quer dizer aquela que vira as costas. Todos nós sempre teremos uma órfã na nossa vida. Uma pessoa que no momento que você mais precisar dela, ela vai te virar as costas. Eu já tive algumas órfãs na minha vida. Eu sei que aqui no Novo Horizonte não tem, mas lá em Ribeirão Preto, sabe aquele momento difícil da sua vida? Pessoas que estão com você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Pessoas que criaram uma expectativa daquilo que você poderia fazer por elas. E quando você não pôde atender a expectativa delas, porque o próprio Deus não quer que faça, não quer que aconteça, elas viram as costas e te abandonam. Aquela que vira as costas, o nome órfã quer dizer isso, aquela que vira as costas, aquela que abandona. Mas se isso é verdade, o contrário também é. Ruth grudou nela e disse: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Você não tem mais filho, não tem mais esposo, não tem mais riquezas, você não tem nada. Mas eu vejo um Deus na tua vida. Onde tu fores eu irei, onde pousares pousarei, onde você morrer eu morrerei. Que não seja outra coisa que não seja a morte que me afaste de ti, minha sogra. Só que o nome Ruth significa no hebraico amiga, companheira. É nessa hora que se prova os amigos. Provérbios 17:17: em todo tempo ama um amigo. E não é na festa, é na angústia nasce um irmão. Amigo não é só de churrasco, amigo não é só de festa. Amigo que é amigo não vira as costas, não abandona, não importa o que aconteça, vai sempre estar do teu lado com a mão estendida, porque amigo não está com você por aquilo que você tem, mas por quem você é, por aquilo que você carrega de Deus. Os momentos mais difíceis da nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com saúde ou sem saúde, o amigo, a amiga vai estar do teu lado. Nem se for para liberar uma palavra e dizer: Deus é contigo, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te levantar dessa situação. Deus ainda não te abandonou. Eu tenho amigos assim. Eu creio que Deus colocou alguém na sua vida também.
Eu creio que Deus colocou alguém na sua vida também. Jesus tinha um Judas que virou as costas para ele, mas também tinha um João que no momento da cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele estava lá embaixo olhando e com o olhar dizendo: eu estou aqui, mestre, eu estou aqui, eu não te abandonei, eu não vou te abandonar no momento mais difícil da sua história na terra. Que Deus prepare amigos fiéis na minha vida e na tua vida. Só quem já passou por isso sabe quanto dói ser traído por alguém que você confiou, ser abandonado por alguém que jurou fidelidade a você e te abandonou no momento mais difícil, no momento que você mais precisava, virou as costas e foi embora. E alguns ainda falam mal, são ingratos. Só que Ruth vai ser lembrada lá na genealogia de Jesus. Ela vai aparecer lá. Você encontra o nome de órfã na Bíblia de novo? Não, porque quem vira as costas e abandona nunca será lembrado na história. Quem será lembrado são os amigos que te abraça nos momentos mais difíceis e diz: eu vou com você. Mas eu não tenho nada para te dar. Mas não estou preocupado com o que você tem para me dar. É eu que quero fazer alguma coisa por você. É eu que quero oferecer alguma coisa por você. A nossa amizade não é uma amizade de interesse. Eu não estou com você por aquilo que você pode fazer por mim. Eu estou por você por quem você é, por aquilo que você carrega de Deus na tua vida. Deus está enviando amigos para este lugar. Deus está enviando Ruths para este lugar, homens e mulheres fiéis, amigos, no momento das festas, no momento das dificuldades, que vão estar juntos, e não vai te abandonar no momento mais difícil que você precisar. Noemi percebe que não tem como dispensar Ruth. E deixa eu liberar algo sobre vocês. Isso aqui não está no esboço da mensagem, mas deixa eu liberar algo para vocês aqui. Rápido. Um dia Abraão diz assim para o sobrinho Ló: pode ir. Os pastores estavam brigando. Deus abençoou tanto Abraão que a bênção de Abraão recaiu sobre Ló, o sobrinho, que Deus disse que não era para levar. Mas Abraão gostava tanto do sobrinho, era órfão, que pegou ele para cuidar dele. Deixou o emocional falar mais forte do que a palavra de Deus, levou com ele. E o menino enriqueceu. Mas chegou um momento que os pastores começam a brigar. E Abraão diz: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Onde você for, olhe para os seus olhos, escolha. Abraão abriu mão do direito de escolha para o sobrinho. Só que, pastor Valcir, na minha visão, na minha humilde visão, quando Abraão disse para ele assim: pode ir, Abraão não queria que ele fosse. Abraão queria que ele falasse assim: vou não, tio, eu tinha perdido pai e mãe, o Senhor cuidou de mim. Vamos resolver o problema desses pastores que estão brigando, mas nós dois temos uma aliança. Eu só fui abençoado por causa do Senhor. O senhor acha que eu vou sair de perto do Senhor, se Deus está me abençoando através da sua vida? Eu acredito que Abraão, quando disse vai, no fundo do coração, ele não queria que fosse. Eu acredito, Sérgio, que no fundo do coração Abraão dizia o seguinte: ele vai falar que não vai, ele vai falar que quer ficar comigo, mesmo eu liberando, porque quem ama libera. Quem ama libera. Abraão diz: pode ir, mas eu não queria que fosse. A primeira oportunidade, Ló vira as costas como órfão e vai embora. Abandona o tio, vira as costas para o tio. E qual que é o final da história de Ló? É trágico, sim ou não? Mas Deus é um Deus, que eu disse aqui, um Deus de descendência, um Deus de continuidade. Deus vai curar essa ferida de Abraão lá na frente. Diga assim: como, pastor? Aos nossos olhos é impossível, mas vai ter um encontro dessa geração lá na frente. Noemi vem da descendência de quem? De Abraão. E Ruth, moabita, descendente de Moabe, filho de quem? Ló com a sua filha mais velha. E vai acontecer a mesma cena, pastor. Noemi, representando Abraão, vai dizer: pode ir, Ruth, vai embora, eu te libero.
Ruth, representando Ló, vindo de Moabe, vai dizer o contrário do que Ló disse. Diz: não, eu não vou, eu tenho tudo para ir, mas eu vou ficar. A mesma história, liberação, vai, segue o teu caminho. Ló, na primeira oportunidade, abandonou o tio, virou as costas e foi embora. Mas Ruth disse: não, eu não vou abandonar a senhora, eu vou cuidar da senhora até que a morte nos... Tem coisas que aconteceu que feriu, abriu uma ferida no teu coração, mas Deus está dizendo: eu sou o Deus que cura. Se Deus não curar você hoje, vai curar você através dos seus filhos, através dos seus netos, através da sua descendência, porque Deus é um Deus que sara as feridas que foram abertas nas nossas vidas, amados. Ruth agarra Noemi, Noemi percebe que não vai ter como liberar ela e diz: já que tu quer tanto ir comigo, então vamos. A Bíblia diz que quando elas chegam em Belém, a Bíblia diz, irmãos, está lá no texto, a Bíblia diz: e chegaram em Belém no tempo da colheita. Diga comigo, colheita. Tanto tempo para chegar, por que não chegou na hora que estava arando a terra? Por que não chegou na hora que estava semeando? Não, Deus preparou tudo para elas chegarem justamente na hora da colheita. Enquanto Ruth estava em Moabe fazendo essa declaração no mundo espiritual, o teu Deus será o meu Deus, era uma geografia diferente. Lá em Belém, Deus estava preparando o terreno para que quando ela chegasse, ela não chegasse plantando, mas ela chegasse colhendo. Ela faz uma declaração aqui em Moabe, uma geografia diferente, distante, mas enquanto ela está declarando aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto você está aqui cultuando a Deus, em algum lugar dessa cidade, Ele já sentou em cadeiras que você ainda vai sentar. Deus já sentou em mesas que você ainda vai se assentar. Deus já fez reuniões nessas cidades com pessoas que você ainda vai se reunir e você nem sabe. Mas Deus já foi na frente, preparou o caminho, preparou a cadeira, preparou a mesa. E a hora que você sentar, você vai até se espantar, porque você vai dizer: mas foi muito fácil. Não foi fácil não, é porque Deus foi na frente, abriu a porta e selou e disse: essa cadeira é dele, essa cadeira é dela, essa vaga é dele, essa vaga é dela. Ninguém vai tomar aquilo que Deus está preparando para você amanhã. Você lembra quando Josué manda os 2 espias? Eles vão com a função de espiar a terra e trazer notícia para Josué, mas não precisou. Eles chegaram e foram parar justo na casa de Raabe. Eles tinham que andar na cidade para observar o que estava acontecendo, não precisou. Por quê? Porque Raabe entregou tudo. Raabe passou o relatório completo. E Raabe disse o seguinte: ei, está todo mundo com medo. Aqui em Jericó ninguém tem força para mais nada. Ninguém entra, ninguém sai, os muros estão cerrados. Sabe por quê? Porque chegou a notícia aqui que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, fez parar a água do Jordão, fez maná cair do céu, fez água amarga transformar em água doce. Esse Deus de vocês é mais poderoso do que o nosso. Inclusive eu, Raabe, também quero entregar minha vida para esse Deus de vocês. Aí um olha para o outro e diz: vamos embora, não precisa mais espiar não, o relatório já foi dado. Porque a notícia chegou antes deles, pastor. Quando eles chegaram, a notícia do que Deus estava fazendo já tinha chegado antes. Deus já foi na frente. Deus não está mandando você ir. Se Ele está pedindo para você ir, é porque Ele já foi na frente. Ele já abriu as portas, já preparou o caminho. Quando Deus ia tirar o povo do Egito, já tinha nações estrangeiras, pagãs, morando na terra prometida. Ah, o inimigo está tomando posse da minha terra. Não, Deus colocou o inimigo lá para abrir cisterna, arar a terra, construir muro, construir casa, plantar. Porque o povo de Israel também não chegou em Canaã plantando. O povo de Israel chegou em Canaã colhendo. Em algum lugar dessa cidade tem alguém trabalhando para você.
Em algum lugar dessa cidade tem alguém lá arando terra, cavando poço, construindo casa, preparando o terreno. E Deus está dizendo: nem sabe que é para o meu filho, nem sabe que é para minha filha. Faz bem feito, coloca o seu melhor aí, porque quem vai herdar isso aí é um filho meu, é uma filha minha. E Deus já foi na frente, preparando tudo. Pode ir tranquilo, pode ir em paz. Nós estamos indo para Anápolis e muitas pessoas dizem: vocês são doidos, vocês são malucos. Deus já está lá. Deus já está lá, já está tudo preparado. Eu creio nisso. Há um tempo de colheita na tua vida que chegou. Você colher aquilo que você plantou é bíblico, porque Paulo vai dizer: quem planta muito, colhe muito, quem planta pouco, colhe pouco. É natural a pessoa que planta colher. Agora, colher onde você não plantou, irmãos, aí é bênção de Deus. E Deus está dizendo: você, aquilo que você plantou, você vai colher. Mas é chegado um novo tempo na tua vida que você vai colher até aquilo que você não plantou. Eu usei alguém para plantar, eu usei alguém para arar a terra, preparar a terra, para quando você chegasse no propósito meu, você não entrasse ali plantando, mas você entrasse ali colhendo. É chegado um tempo de colheita na tua vida, se prepare. E não é coisa pouca não, você vai colher de maneira abundante. Vai abençoar você, a sua casa, a sua família. Aquilo que Deus está fazendo através da tua vida vai abençoar muitas vidas, vai abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. O poço que você está cavando vai alimentar muita gente. Irmão, tem uns crentes na igreja, aqui não tem, mas em Ribeirão, que eles, em vez de cavar o poço deles, pastora Débora, eles ficam de olho no poço da gente. Tem poço, irmãos, que vai dar água com 50 metros, mas tem poço que só vai dar água com 100 metros. Depende da região, depende do lugar. Tem lugar que tem pedra. E aí você fica de olho no poço do irmão. Você está cavando seu poço, não deu água ainda, e você fica de olho no poço do irmão. Nossa, mas o irmão começou a cavar depois de mim e já está dando água, muito mais raso. E eu estou aqui com quase 100 metros e ainda não deu água. E Deus está dizendo: continua cavando, continua cavando, continua cavando. Para de reclamar, porque se você ficar olhando para o irmão, você vai parar com o seu poço. A questão é o seguinte: os dois poços vão dar água. A questão é só a profundidade. Tem poços que são mais profundos, que vai dar mais trabalho, que vai ter mais sacrifício, que vai ter mais entrega. Agora a questão é o seguinte: na hora da seca, qual poço vai secar primeiro? O mais raso ou o mais profundo? O mais raso. E aí ele vai pedir água para quem? Sabe esse irmão que está olhando o poço dele? Para de olhar e reclamar, porque você vai dar água para ele. O seu poço é muito mais profundo. O seu ministério vai muito mais longe. Aquilo que Deus está fazendo. Por que tem que ser eu? Por que eu pago um preço maior na minha família? Por que parece que é tudo comigo? Porque, queridos, você é um José de Deus plantado no Egito. Através da sua vida, Deus vai salvar toda a sua casa, toda a sua família. Você vai alimentar muita gente com o poço que você está furando. Tem hora que você diz: eu não aguento, pastor, não dá mais, está muito difícil. Irmão, Jeremias também quis parar, Elias quis parar. Tem histórias na Bíblia de homens e mulheres que quiseram parar. Querer parar não está errado, errado é você parar. E Deus está dizendo: continua cavando o teu poço. Vai jorrar água, vai jorrar água, vai jorrar água, vai jorrar água. Mas o teu poço é profundo. Tem uns poços que são mais rasos. Noemi não tem condições de trabalhar, acredito que nem fisicamente, nem emocionalmente. Mas ela discipula Ruth. Olha o poder do discipulado. Ela discipula Ruth e diz tudo que Ruth precisa fazer. Ruth não vai chegar em Belém mandando, ela vai chegar em Belém obedecendo, porque ela é de uma outra cultura, ela vem de um outro lugar, tudo é diferente.
Então quando eu saio de um lugar e vou para um lugar diferente, eu não chego mandando, eu chego obedecendo. E Ruth vai seguir as direções de Noemi, e Noemi vai dizer: faz isso, faz aquilo, faz assim. Ruth era viúva, era órfã, perdão, era viúva, era pobre e era estrangeira. Lá em Levítico tem uma ordem de Deus que diz o seguinte: os israelitas, quando plantarem e colherem, deixam os rabiscos da terra para alimentar os órfãos, as viúvas, os pobres. Então Ruth tinha o direito de rabiscar espigas, e ela pede para a sogra, e a sogra abençoa ela, e ela sai para colher o resto das colheitas dos israelitas, para alimentar ela e a sogra. Aí ela vai, colhe os rabiscos, aquela parte ruim da colheita, o resto da colheita, vai lá e reparte com a sogra. Ela começa com pouco, amém? Ela começa com pouco, mas a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Deus é fiel para cumprir as promessas. Tem gente que está dizendo: não, quando eu tiver muito eu reparto. Não, você nunca vai. Se você não reparte o pouco, você nunca vai repartir o muito. Você acha que Deus é bom? Não. Fiel no pouco, no muito eu te colocarei. A Bíblia diz, irmãos, que ela reparte com a sogra. E chega um dia que Boaz chega na roça, assim, e que era o dono das terras, e ele pergunta: quem é essa moça? Aí alguém diz: é Ruth, a moabita. Ela veio com Noemi e ela tem cuidado de uma maneira extraordinária da sogra. Sogra é uma bênção, irmãos. Tem que cuidar da sogra, viu? Olha o segredo aí. Ruth cuidou da sogra, por isso que ela teve sucesso. Para de amaldiçoar a sogra, em nome de Jesus. Começa a abençoar a sua sogra, começa a fazer pix para a sogra, começa a levar para o shopping, dar roupa. Abençoa a sogra, pelo amor de Deus. A minha sogra está assistindo lá, beijo para ela. A Bíblia diz que Boaz, ao ouvir isso, diz o seguinte para os capitães lá, para os serviçais: a partir de hoje Ruth não vai colher mais rabisco. Vocês vão deixar algumas espigas graúdas, gordas, caírem de propósito, para quando ela vir atrás, ela não colher o rabisco, mas ela colher o mesmo que nós estamos colhendo. Ela estava no pouco, agora ela veio para o muito. Quando ela chega em casa, Noemi se assusta, pastor, porque estava acostumado com o pouco, o resto, o rabisco. Quando ela chega em casa com muito, a Bíblia diz que Noemi se assusta e diz: onde foi que você colheu tanto hoje? Ela diz: é na terra de um tal de Boaz, cabeça branca. É na terra dele que eu colhi. Ela diz: mas ele é o meu remidor, ele é parente de Elimeleque. Ela se alegra em saber que Ruth estava colhendo na terra do remidor. O que era pouco agora se transformou no muito. Mas não parou aí. Ela continua trabalhando, continua colhendo e obedecendo a direção da sua discipuladora Noemi. Aí Noemi vai direcionando. O que acontece? Ruth casa com Boaz. Diga comigo: Ruth casa-se com Boaz. Ela faz uma aliança com Boaz. Se ela casou e fez uma aliança, tudo que era dele passou a ser dela, amém? Ela começa colhendo os rabiscos, depois ela vai para o muito, agora ela chega no tudo. Ela chega colhendo rabisco como uma estrangeira, como uma viúva, e termina a sua história como dona de toda aquela fazenda. Deus é o Deus do pouco, Deus é o Deus do muito, Deus é o Deus do tudo. Agora, pastor Valcir, esse é um entendimento meu, você não precisa concordar comigo. Tem gente que diz assim: Deus escolheu umas pessoas para serem prósperas e abençoadas, e escolheu outras para serem amaldiçoadas, para viver uma vida de escassez. Eu não consigo acreditar num Deus assim. Eu tenho 2 filhas e eu quero o bem das duas. Eu quero o melhor para as duas. Eu não consigo ver Deus como pai querendo o melhor para um filho e deixando o outro em situação complicada. E por que na igreja então tem esses 3 níveis de pessoas? Não é só aqui em Novo Horizonte, qualquer lugar do Brasil e do mundo. Pessoas que têm pouco, pessoas que têm muito e pessoas que têm tudo.
O problema não está em Deus. O problema e o segredo está em nós. Eu vou revelar esse segredo aqui hoje. Deus não tem problema em você ter pouco. Ele te ama do mesmo jeito. Ele respeita você se você quiser ter o pouco. Se você tiver muito, Deus respeita, te ama, te valoriza. Se você quiser ter tudo também, que para mim esse é o lugar que Deus quer me colocar, o lugar que Deus quer te colocar é nesse tudo aqui. Quando Jacó vem, estou caminhando para o final, quando Jacó vem de Padã Arã, voltando depois de quase 20 anos, ele vai reencontrar com Esaú, seu irmão, que já fazia muitos anos que não via, e a palavra era de morte quando Jacó sai de casa. Lembra da troca de nome? Eu sou Esaú. Quando Jacó é muito ligeiro, ele sabe que o irmão está vindo armado contra ele. O que ele faz? Com 400 homens, ele começa a mandar o quê? Presentes, para aplacar a ira do irmão. E vai mandando rebanhos, rebanhos, rebanhos. Quando ele encontra com o irmão, frente a frente, o irmão pergunta: ei, por que tanto presente? Por que todos esses presentes aqui? Eu não preciso, Jacó, dos seus presentes. Por que não? Porque eu tenho muito. Aí Jacó dá uma olhadinha para ele e diz: você tem muito, mas Deus me deu tudo. Muito é diferente de tudo. Quando o filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, volta e o irmão mais velho fica bicudo, fica emburradinho, não quer entrar na festa, e o mesmo pai que saiu para buscar o filho mais novo agora tem que sair para buscar o filho mais velho para a festa. A discussão é o seguinte: pai, eu sempre trabalhei como escravo para o senhor nunca me deu nada, porque o ingrato é assim, ele radicaliza tudo, né? Nunca me deu nada, nem um bezerro para se alegrar com meus amigos. O que o pai diz para ele? Tudo que eu tenho é seu. Você está brigando por causa de um bezerro, sendo que a fazenda inteira é sua. Você não desfruta porque não tem mentalidade de filho. Enquanto você tiver essa mentalidade de escravo, você nunca vai desfrutar do tudo. Você vai ficar brigando por causa de um bezerro cevado. Mas a minha vontade é que você tenha tudo. Deus disse para os israelitas: vocês vão plantar, eu vou abençoar a colheita de vocês, e vocês vão colher tanto que pobres, viúvas, estrangeiros e órfãos vão comer do resto da colheita de vocês. Agora a pergunta é a seguinte: você está deixando sobejar sobre a vida de alguém, ou você está dependendo do resto de alguém? Eu termino aqui. Aonde, pastor Elias, aqui está o segredo para viver o pouco, o muito ou tudo de Deus? Você nunca mais vai se esquecer dessa palavra. Se um dia eu voltar aqui, o pastor Valcir, a pastora Débora me permitir, você vai me abraçar e vai lembrar dessa palavra. O segredo não está comigo, nem com o pastor Valcir, nem com a pastora Débora. O segredo está em você. Pergunta: qual é o segredo, pastor? Não, mais. Qual é o segredo? Mais forte. Sabe qual que é o segredo? É que se Deus te der o pouco, Ele vai te pedir. Se Deus te der muito, Ele vai te pedir. E se Deus te der tudo? Se você está disposto a dar só o pouco, Deus vai te dar o pouco. Se você estiver disposto a entregar o seu muito, Deus vai te dar o seu muito. Mas se tiver alguém aqui essa noite que estiver disposto a entregar o seu tudo, se prepare para viver o tudo de Deus de hoje para frente. Você pode se colocar de pé e aplaudir o nome de Jesus. O problema é que tem gente querendo muito, dando pouco. O problema é que tem gente querendo tudo, dando o muito.
Não tem jeito, se Deus te deu pouco, Ele vai te pedir pouco. Se Deus te deu muito, Ele vai te pedir muito. Quem muito é dado, muito lhe será requerido. Se Deus te der tudo, Ele vai te pedir tudo. Não existe meio termo com Deus. Ele sabe o que Ele tem te dado, Ele sabe o que você tem colhido. Não tem como enganar Deus. Pouco é pouco, muito é muito, tudo é tudo. Então a decisão é tua. Qual nível de Deus você quer viver? Quer viver no pouco, sempre pedindo para alguém, sempre dependendo de alguém? Quer viver o muito? Ou você quer viver o tudo de Deus? Diga, eu quero tudo de Deus. Cutuca alguém e diga para alguém: Deus não quer te dar muito, Deus quer te dar tudo. Deus não quer te dar muito, Deus quer te dar tudo. Se prepare para viver um tempo extraordinário, um tempo de milagres, um tempo de portas abertas sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Aquele tempo de dependência escassa está terminando. Deus está te colocando em um novo nível, um novo tempo, onde você terá para ajudar muita gente, abençoar muita gente, abençoar a obra de Deus, a casa de Deus. Pessoas serão abençoadas através da tua vida. Seu poço vai jorrar muita água. Aleluia. Posso orar por eles, pastor? Feche o corredor para mim, por favor. Pegue na mão de alguém. Faz uma corrente. Eu já vou devolver o microfone para o pastor. Feche o corredor. Segure bem forte na mão dessa pessoa. Pastor Valci, pastora Débora, Deus deu a visão. E através de vocês, filhos espirituais, Deus vai dar a provisão. Deus vai enriquecer financeiramente muitos de vocês. Grave essa palavra, grave essa noite. Deus vai enriquecer de maneira abundante muitos de vocês. Grandes empresários. Ei! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mais do que enviar empresários para esta igreja, Deus vai levantar empresários nesta igreja. Vocês já estão aqui. Ei, vocês já estão aqui. Os maiores empresários e empreendedores dessa cidade estão aqui essa noite. A semente já está com você. Libere essa semente no mundo espiritual, e vocês vão viver o melhor final de ano da vida de vocês. Pastora Débora, pastor Valcir, se preparem para viver um tempo de recursos abundantes. Ah, meu Deus do céu, você precisa entender que você não está aqui por acaso. Deus te plantou neste lugar para um propósito. Deus te colocou neste... Deus não brinca, querido. Deus não erra. Deus te colocou aqui, Deus te plantou aqui. É aqui que você vai crescer, é aqui que você vai prosperar, é aqui que você vai frutificar. É aqui que está o teu poço, é aqui que está a tua água, é aqui que está a tua fonte. Ai, pastor, está difícil. Ninguém falou que seria fácil. Jesus disse que valeria a pena. Pai, em nome de Jesus, eu libero essa graça, essa unção sobre a vida dos teus filhos essa noite, Senhor. Nós respeitamos aqueles que querem viver o pouco, continuaremos amando como qualquer outro, Senhor. Nós respeitamos as decisões de cada um deles, como o Senhor também respeita, Senhor. Nós respeitamos também aqueles que querem ficar no muito e que entendem que esse nível já é o suficiente, Senhor. Nós os abençoamos e os respeitamos, Senhor. Mas eu oro também nessa noite para aqueles que não querem ficar nem no pouco, nem no muito, mas querem o tudo do Senhor, para abençoar os pais, para abençoar os filhos, para abençoar famílias, para abençoar a tua obra, para trazer crescimento para esta obra, para abrir novas igrejas, para abençoar o propósito do Senhor sobre essa cidade. Nós declaramos que essa cidade é do
Senhor Jesus, e Jesus vai usar a tua vida. Pastor, vem aqui, eu termino aqui. Grave o que eu vou dizer para você. Nós recebemos alguns anos atrás, pastor Valcir, uma missionária de São Paulo, missionária Miriam, que morou 5 anos em Israel. E ela esteve no Monte Sinai. O Monte Sinai fica do lado do Egito. E ela disse, pastor, que foi subir o Monte Sinai com a caravana dela. E o monte tem 3 estágios: o pé do monte, o meio do monte e o topo do monte. Chegar no pé do monte já é difícil, ela falou. E tem pessoas que vão na caravana, que viajam de todos os países, e quando chega no pé do monte já se contentam, diz: não, eu já cheguei até aqui, tá bom. Mas tem uns que não se conformam e diz: não, eu não vou ficar no pé, e vai até o meio. Mas tem uns que são um pouquinho mais ousados e diz o seguinte: eu não vim aqui para ficar no pé e nem para ficar no meio. Já que eu vim aqui, por mais difícil que seja, eu quero o topo. Eu quero chegar lá em cima. É você que escolhe, meu filho, minha filha. Você quer o pé do Monte Sinai? Você quer o meio do Monte Sinai? Ou você quer o topo? Mas a vontade de Deus não é que você esteja no pé e nem no meio, mas é que você esteja no topo. Deus te chamou para estar no topo. Eu vou repetir: Deus te chamou para estar no topo. Eu vou repetir pela última vez: Deus te chamou para estar no topo. Quem acredita e recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus e dê um brado de vitória.